grupo de estudos da ABC2 Artes, e aqui a gente está nós estamos continuando com o estudo dirigido do livro Arte e Fé, do Makoto Fujimura. Não dá para ver porque está desfocado, mas a ideia era boa. Isso aí, Felipe, obrigada. Então, a gente vai continuar com o estudo dirigido. Hoje nós estamos com o Felipe Barnabé, muita alegria, e eu vou deixá-lo se apresentar agorinha. E gostaria de propor um momento de oração, né? Afinal de contas, a gente está, nossa inspiração, a razão de nós estarmos aqui é para servir o Senhor de uma forma melhor, mais profunda e com bastante amor. Querido Senhor, obrigado por este momento, obrigado pela vida de cada um. Agradeço ainda, Senhor, pela vida de cada um que vai assistir, Pai. Que o Senhor possa nos abrir o entendimento, que possamos fazer instrumentos melhores, Senhor, melhores instrumentos, Senhor, para a Tua obra, Pai. Te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Felipe, peço para você se apresentar. Boa noite, gente. Eu sou Felipe Barnabé. Já estive com vocês na última reunião que a Darli conduziu. Eu não sou artista diretamente, mas arte tem sido um assunto que eu tenho estudado bastante. E é um assunto que eu gosto bastante, assim, né? Uma coisa que me motiva. Deixa eu... Rosana, você pode fechar seu microfone, por favor? Obrigado. Então, a arte é um assunto que me interessa bastante, assim, eu gosto muito e é um assunto que eu tenho estudado na minha dissertação, né, do mestrado que eu estou fazendo em teologia filosófica, com foco em imaginação e arte e a relação dessas duas coisas com a fé, né. Então, vou tentar ajudar um pouquinho vocês. Qualquer coisa, depois, se vocês quiserem perguntar mais sobre mim, fiquem à vontade. Nós vamos trabalhar um pouco mais do livro. Hoje, o capítulo 3 e o 4. O 3 é um pouquinho mais curto, o 4 é um pouquinho maior. E eu fiz algumas anotações para a gente ir seguindo o capítulo bem com calma mesmo. Vou tentar não ser muito extenso para a gente deixar espaço para discussão. Mas se vocês quiserem me interromper para colocar alguma questão durante a exposição, fiquem à vontade também. Não tem problema. E o capítulo 3 ele inicia justamente tratando a questão da beleza e da misericórdia, né? Dentro da nova criação, que é alguma coisa que ele já trouxe antes. E a primeira coisa que ele fala é que essas duas coisas elas não são essenciais em um sentido, ele até usa uma expressão aqui darwinista, né? Como se fosse algo que a gente precisasse disso para viver, algo que fosse... ele está criticando aqui, na verdade, essa é uma visão bem racionalista do homem, né? Se a gente for pensar dessa forma, essas coisas parecem supérfluas. Mas o que ele está trazendo aqui é que a nova criação e a criação de Deus, ela previu todas essas coisas, né? Beleza e misericórdia, e aqui, principalmente beleza, que é o tema maior do livro, né, da arte, é um assunto que Deus se importa com ele. E a nova criação, ela já traz essa ideia, ela restaura essa ideia da beleza, né? Então ele está meio que fazendo uma crítica aqui já no começo de, olha, a gente tem uma visão reduzida do que é a criação de Deus, né? Mas ele não entra tanto nos pormenores dessa discussão, ele só pontua, mas eu achei interessante salientar. E então a beleza ela não funciona como uma alimentação, por exemplo. Ela funciona de uma forma diferente. Mas é uma coisa que ele já pontua. E ele vai também pegar essa crítica e levá-la um pouco mais além para falar da questão da teologia, né? Ele fala que essa visão reduzida acaba colocando a gente como tendo uma visão da teologia que ele chama de encanamento, né? Que é uma visão reduzida também, como se a teologia fosse simplesmente consertar coisas. Então, não sei se vocês perceberam isso no capítulo, mas ele fica, mesmo que veladamente, criticando essas formas reduzidas de ver a realidade, de ver o homem, de ver a criação de Deus e de ver a própria teologia. E essa é uma das partes que eu mais gostei desse capítulo, que é ele falando da teologia do encanamento, né? Que é essa teologia de que ela falta um pouco da criação, né? É como se a gente tivesse a queda, ela reconhece que você tem um mundo quebrado, um mundo fissurado, um mundo com problemas, um mundo com pecado, e como se Cristo tivesse vindo só para restaurar isso. E ele fala, ó, não é só isso. A gente não pode, obviamente, tirar isso da equação, porque é sim uma parte essencial do trabalho de Cristo, a redenção, nesse sentido salvífico mesmo, de restauração do pacto.
mas ao mesmo tempo ele vai além, né? Ele vai além e nos chega até no capítulo 4 a colocar que a redenção ela gera a possibilidade do criar, né? A teologia do criar, ela provém justamente dessa ressurreição de Cristo, do sacrifício e ressurreição de Cristo, né? Então, o início da nova criação com o sacrifício de Cristo é o que nos permite acesso ao que ele vai chamar de novo, né? Que seria mesmo um acesso à nova criação, à novidade de vida, à restauração das fissuras. E eu estou, como vocês estão percebendo, tentando fazer bem leve assim, já pontuando várias coisas dos 2 capítulos para a gente poder integrar as coisas e não ficar uma discussão muito pontual, assim. E fiquem à vontade também para falar qualquer coisa. E aí ele vai falar da questão de que nós somos capacitados, né, pelo Espírito Santo, a gente depende sempre do Espírito Santo na criação e na regeneração. Ele vai levantar essas questões na jornada cristã. É impossível que a gente tenha qualquer tipo de bem-aventurança sem intervenção do Espírito Santo, né? O próprio fruto do Espírito, ele é generativo, ele gosta muito desse termo, que ele vai usar também para falar sobre a cultura, falar sobre a arte, você criar um ambiente que permita que a arte aflore, né? E ele vai falar que o próprio fruto do Espírito tem esse caráter generativo, né? De permitir que coisas boas aflorem a partir dali, né? E a gente vê isso acontecendo na própria narrativa bíblica, né? A redenção ela é o que permite que o homem demonstre caridade, por exemplo. Você só consegue demonstrar amor verdadeiro a partir do momento que você está em Cristo, né? O pecado não permite que você tenha várias das virtudes cristãs. E então o fruto do Espírito ele é generativo nesse ponto de que é a partir daqui da redenção que você tem a possibilidade de criar o novo. É um pouco da tese que ele vai defender, né? E ele até fala, o Espírito nos permite criar em novidade de vida mesmo. Assim. Nós também somos restaurados pelo sangue de Cristo, né? O redentor de Cristo é o ponto de entrada nessa novidade, que ele vai chamar de nova novidade, né? Ele vai fazer uma tradução mais para frente do Kainos grego. E ele fala que os encanamentos, né? Que ele vai chamar essa ideia de que de como a teologia perpassa todas as coisas, né? Ele chama de encanamento, ele usa esse jogo para 2 coisas. Um, para criticar essa ideia de uma teologia de conserto apenas, mas também para dizer que a teologia permeia todas as coisas. Né? E esses encanamentos, ele fala, continua a carregar o sangue redentor de Cristo. Então, de certa forma, nós como artistas, né, eu estou me colocando no meio de vocês, nós temos esse trabalho de criar um ambiente que permita que a arte floresça. É uma das teses que ele vai defender também um pouco mais para frente. Se eu estiver antecipando demais, também fiquem à vontade para falar, mas eu vou fazendo essa conexão já dos 2 capítulos, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro algumas coisas que ele trouxe, né? E aí ele traz um ponto bem interessante, que é uma parte que ele vai tocar muito, que é o experimentando o vinho novo da nova criação, né? O vinho do já e ainda não. Para quem já estudou um pouquinho de teologia sistemática, deve ter visto a questão do já e ainda não, que é bem famosa, né? Que é a ideia de que nós já estamos dentro do reino de Deus, que se iniciou com a obra de Cristo, mas ainda não temos a plenitude desse reino. E o que ele está trabalhando aqui de nova criação é um pouco disso, né? Ele vai falar justamente, olha, quando Cristo vem e inaugura uma nova criação, ele permite novas coisas, ele reconstrói algumas coisas que estavam quebradas e gera novas, mas ainda a gente não tem a plenitude disso, né? Mas ao mesmo tempo Deus nos permite participar dessa criação, nova criação, né? Ele usa uma palavra reconfiguração, se não me engano, né? Da realidade. Então isso eu acho muito interessante, essa ideia de a gente começou alguma coisa aqui que foi iniciado, né? A gente, que eu digo assim, Cristo começou, a gente participa, mas isso só vai se consumar lá na frente. Porque isso tira um pouco da gente daquela ideia de que nós vamos resolver todas as coisas, a vinda do reino não depende de nós, isso é importante a gente saber, e porque principalmente no meio da arte é comum, às vezes a gente vê alguns artistas descambando para algum tipo de arte redentiva, né? A gente vai fazer as coisas para resolver os problemas de alguma forma, para trazer o reino de alguma forma. E aí, o reino quem traz é Jesus Cristo. A gente participa desse processo, mas quem vai consumar todo o processo é a segunda vinda de Cristo. Isso eu acho importante colocar. Mas, ao mesmo tempo, a gente já está participando. Então, nós já temos acesso a essas novidades, já temos acesso a essa
nova criação, em parte, mesmo que a gente continue tendo pecado, fissuras, problemas e um mundo quebrado, né? Eu gostei muito dessa parte do capítulo, assim, que ele faz essas conexões, né, aqui é de um jeito, mas a gente já tem alguns benefícios de como vai ser lá na frente. E uma coisa que ele levanta é justamente que nós, como cristãos, a nossa arte ela é diferente nesse sentido, né? E eu estava até lendo esse livrinho essa semana, eu queria terminar de ler, mas não sei se dá para ver, não dá. Mas é A Christian Critique of Art and Literature, do Calvin Serveld, né? E, inclusive, se não me engano, foi professor do Makoto. E uma das coisas que ele fala também é nesse sentido, a arte cristã, ela faz essa conexão entre o atual e o futuro, né? A escatologia mesmo, de mostrar o problema, mostrar o pecado, mas mostrar a redenção e mostrar a possibilidade da esperança, né? Que é o evangelho. E não faz isso necessariamente replicando imagens bíblicas, mas trabalhando a realidade que a gente tem, né? O artista ele tem uma visão diferente da realidade, né? Ele tem um acesso à realidade que, por mais que ele não seja transcendental, ele não é religioso, algum tipo de acesso místico, mas ele tem um olhar que consegue captar algumas coisas que as pessoas comuns talvez não consigam. E através disso, na arte deles, conseguir apresentar novos aspectos do reino, novas coisas, novas possibilidades de esperança, novas formas de lidar com o sofrimento. Isso o Makoto trabalha um pouquinho também, ele pincela essas coisas, né? E o Sérvio trabalha isso bem, assim, bem, os dois livros dialogam bastante, até porque, se não me engano, o Makoto foi aluno do Sérvio. Se não foi, eles têm algum tipo de conexão ali próxima, né? Mas seguindo no capítulo 3, ele vai falar da questão da Nihonga, que é bem interessante também, que a Rosana até comentou, que é justamente uma comunidade de criação, né, no Japão ali. Isso é interessante, porque é outro ponto que ele vai levantar mais para frente também, né? De você ter um ambiente que permita que a arte aflore, como eu já comentei. E a Nihongo funciona assim, né? Ele até fala que é difícil de você passar isso para quem é de fora, para quem não conhece a cultura, porque é uma coisa muito entranhada ali, que se perpetua de geração em geração, de as pessoas que estão ali convivem com isso, né? E aí a gente poderia fazer a crítica que nós aqui, ocidentais, né, de forma geral, a gente tem uma tendência a ver o artista como um ente isolado, né? Como uma pessoa que surgiu por acaso no contexto e ela tem algum tipo de dom ou talento especial, mas ela está por conta dela. O máximo que a gente faz é apreciar ou não a obra, né? E, na verdade, o que ele está propondo aqui é que, não, a gente precisa, sim, de um ambiente para que isso aflore, né? Principalmente a permitir novos artistas e permitir que esses artistas possam crescer, e não só crescer em termos de arte mesmo, né? Porque a ideia dele é você criar um ambiente em que você tenha tanto críticos, por exemplo, porque a crítica, ela faz a arte crescer, né? Uma boa crítica, não só a crítica que quer ganhar dinheiro em cima, mas a boa crítica, ela está preocupada com a elevação da arte mesmo, né? E não só isso, mas bons teólogos, bons pastores, bons filósofos que possam dar embasamento filosófico, embasamento teológico, para que esses artistas consigam desenvolver uma arte cristã bem saturada de Bíblia, por exemplo. A gente tem essa tendência de deixar as pessoas isoladas, né? E assim, não, ela é artista, então siga a sua vida. Mas, na verdade, os fornecedores de material são contados no processo, porque você precisa da cadeia inteira, né? E a gente, às vezes, esquece que, como a Darly comentou aqui no começo, antes de começar, né, a gente esquece que você tem um todo integrado, né, de coisas. Você não tem pessoas isoladas vivendo cada uma a sua vida. Você tem um todo de coisas que tem que confluir para que tudo dê certo e para que o evangelho seja passado de forma adequada, né? E ele termina esse capítulo 3 tratando a questão da autoridade, né? Que ele até faz um jogo de palavra com autor e idade, né? Que seria alguma questão mesmo de você reconhecer que você tem Deus como autor principal, né? Nós somos co-criadores, a gente não pode esquecer disso justamente para não cair num problema de achar que nós é que vamos trazer o reino, nós vamos resolver os problemas das fissuras do mundo. Nós temos um papel a desempenhar, mas ele sempre vai ser um papel secundário, né? O papel principal sempre é a obra de Cristo. Assim. E é um privilégio a gente poder andar com ele nesse trabalho, né?
Esse primeiro capítulo ele é mais curto mesmo. Deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui. Nas minhas anotações eu acho que não. Mas se alguém quiser comentar alguma coisa sobre ele, antes da gente passar para o quarto, que é um pouco mais extenso e tem umas coisas que eu queria pontuar mais, a gente pode discutir um pouquinho antes. Senão eu já vou para o próximo mesmo. Alguém mandou aqui. Sim, verdade. A nossa visão de arte, de forma geral, ela é muito individualista, né? Então, assim, no sentido de mesmo que você tenha bandas, né, que são mais pessoas, pensando em música, geralmente elas estão isoladas ali. É difícil você ter, e quando você tem ambientes, mesmo que seja algum tipo de comunidade, ela é corporativista mesmo, né? Eles estão pensando no engrandecimento da comunidade, não no engrandecimento da música cristã de forma geral. Assim. Eu acho que tem muita questão de cultura mesmo, e aí eu gosto muito do livro, o outro do Makoto, o Culture Care, que é a ideia de você construir mesmo um ambiente cultural propício para esse tipo de desenvolvimento, porque eu acho que falta. E é um trabalho que a gente tem que fazer a começar da própria igreja, né? De permitir mesmo, nem que seja o básico ali, né? Ele vai falar no capítulo 4 a questão de você cuidar do solo, né? Então, você permitir que a sua igreja tenha um solo permeável e que seja plantável, que o cultivo dali floresça, né? E aí isso envolve várias questões, né? Como ele vai falar de você dar visibilidade para o artista, dar embasamento para o artista, dar espaço físico, né? Às vezes nem espaço físico a gente dá para o artista colocar a obra dele ou apresentar a arte dele de alguma forma. Algumas igrejas têm até uma antipatia com qualquer tipo de performance artística, né? E eu entendo, o ambiente de culto é diferente, mas o ambiente da igreja fora do período de culto, ele é um ambiente físico que pode ser usado para outras coisas, né? Eu acho que a gente tem várias coisas que a gente pode discutir em cima disso. Tá ali, fica à vontade. Alguém comentou aqui na mensageira sobre que é individualismo e cooperativismo acentuado, né? Eu acho que é uma parte dolorosa para nós artistas cristãos que a gente precisa lembrar e fazer, né? Servir de alguma forma para mudar essa realidade, é que assim como a ciência bebeu por muito tempo do racionalismo, nós das artes bebemos por muito tempo do existencialismo. Então, nós estamos muito voltados para nós, né? Assim, desde processo criativo, a, a exposição do artista, a questões culturais, tá ali mostrando o quanto que nós bebemos por um longo período histórico do existencialismo. A gente vê, por exemplo, em falas rotineiras e cotidianas nos grandes laboratórios de artes, os líderes dizendo: expõe o que você sente, expõe o que você quer. Então, o centro é sempre o artista, né? Está muito voltado para o artista. Muito difícil a gente ver um discurso que diz: observe o que a sua comunidade está desejosa, observe o que está ausente, fora de si, mas parte sempre do artista. Observe o que você quer dizer, o que você está sentindo. Então, o existencialismo teve um peso muito grande e a gente tem colhido, né? Assim, nasce essa plantação toda, em algum momento nasce, a gente tem colhido, inclusive até no meio cristão, uma arte ainda muito individualista e muito voltada para emoções individuais por causa desse longo período histórico. E aí eu queria te perguntar, Barnabé, aproveitando já esse momento que você expôs essas questões, para além de questões do contexto com a igreja, e aí você comentou, né, sobre abrir espaços na igreja, de certa forma, fazer desse terreno um terreno mais propício para esses artistas. O que você vê também, quais que seriam para você as outras coisas que você indicaria que ajudaria nesse processo de
de uma produção melhor, né? De arte que aponte para Cristo, mas que não seja redentora. Porque às vezes, assim, eu vou explicar o porquê que eu estou te perguntando isso. Porque às vezes eu fico pensando também que muitas vezes a igreja abre e faz toda essa produção, né? De oferecer para o artista todo esse terreno e acaba que cria-se produções idólatras e reducionistas dentro da própria igreja, né? Às vezes a gente encontra esses lugares permeados de uma arte redentiva e que está dizendo que ela mesma salva, que agora está resolvido. E aí você teria outros pontos para apontar para a gente de outros lugares também, de outras formas de fazer uma produção, não só dependendo desse espaço em si, e para que também não usemos esse espaço como um meio idólatra também. Assim, essa discussão ela é bem ampla, assim, né? Porque dá para a gente levar para muitos lados, né? Eu acho que, por exemplo, que uma coisa que falta na igreja, de forma geral, é uma discussão sobre o que é arte, porque eu acho que grande parte do problema está aí. A gente tem uma visão da arte, como você bem falou, como se fosse algum tipo de expressividade subjetiva, né? Então, assim, a arte é simplesmente o artista colocando para fora aquilo que ele tem dentro dele. E uma visão mais ampla da arte, por exemplo, o Servet vai numa linha bem diferente. Para ele, a arte ela está trabalhando a expansão do significado da realidade de forma simbólica e trabalhando a alusividade, né? Ou seja, você está trabalhando ali algum tipo de mostrar significados diferentes nas coisas que existem, né? Então, o artista, por mais que a expressividade dele, a subjetividade dele não se desliguem dele, ele vai sim ter um olhar diferente sobre a realidade, vai conseguir mostrar coisas que as outras pessoas não vão ver e artistas diferentes vão ver coisas diferentes. Então, ele leva isso ao ponto. A visão de arte dele é bem diferente, por exemplo, de uma visão de um cara que está simplesmente expressando aquilo que ele quer, ou de uma visão da arte redentiva dessa forma, né? Já a gente está aqui criando algum tipo de representação do divino, que era uma visão bem romântica, né? Ou algum tipo de acesso à divindade, né? Algum tipo de mediação, foi uma visão medieval romântica bem, no final ali da época medieval, bem forte, né? Então, assim, a gente precisa discutir um pouco melhor o que a gente está chamando de arte para a gente poder criar os conceitos corretos do que seria uma arte cristã e uma arte não cristã, e de qual o papel que a gente poderia atribuir para esses tipos de arte em ambientes diferentes. Porque eu acho que fica assim, igual você falou, às vezes a gente abre a igreja para algum tipo de arte, mas a gente entende que só pode ter na igreja uma arte que seja algum tipo de representação bíblica ou algum tipo de mensagem, né, que passe algum tipo de mensagem subliminar do evangelho, né? Algum tipo de alegoria. Mas aí, sim, isso limita bastante. A gente não pode reduzir a arte cristã só a isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está num ambiente de culto, então não é qualquer coisa que cabe. Assim. São discussões mais complicadas, mas eu acho que a gente tem que olhar para fugir um pouco disso de uma forma mais ampla, né? E quando eu falo a igreja, não necessariamente, assim, eu dei a ideia de você abrir o ambiente físico da igreja, né? Mas eu acho que a igreja tem que trabalhar fora das paredes da igreja. E incentivar a arte como arte, né? Em todos os ambientes que ela pode ser utilizada, inclusive até se for o caso, incentivar financeiramente, por exemplo, bons artistas cristãos que não estão fazendo arte cristã, assim, usando aqui o termo de um sujeito mais estrito, né? Arte abertamente cristã, assim, ideológica. Não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer, né? Só para não ficar confuso. Porque às vezes a gente fica com isso, assim, algumas igrejas vão incentivar, por exemplo, um filme que seja abertamente apologético, mas às vezes tem um outro filme que não é abertamente apologético, que é tão cristão quanto ou mais, e aí às vezes as igrejas não vão querer incentivar aquilo. Mas por quê? Porque falta uma discussão de o que é arte. Falta uma discussão de onde é que está o cristianismo naquele tipo de arte. Só é arte cristã se for expressamente uma alegoria do evangelho? Ou a gente pode ter arte cristã que, por exemplo, está falando do sofrimento, do pecado, mostrando como isso é ruim, apresentando esperança, mas que não está abertamente fazendo alegoria do evangelho, por mais que a mensagem do evangelho esteja ali. E às vezes eu acho que essas discussões ficam simplistas. E isso, exatamente. Falta uma compreensão do sacro e profano ali, né?
E como você bem falou, assim, a gente tem, por conta dessas visões erradas da arte, a gente acaba querendo fazer isso. Ou tendo, a gente tem uma visão muito divinizada da arte, então a arte vai converter as pessoas. E aí a gente traz a arte para a igreja como um aliado no processo de evangelismo. Aí vira uma música de fundo no apelo, vira uma peça de teatro que vai tocar o sentimento da pessoa para ela se sentir comovida. E veja bem, eu tenho um pouco de dificuldade com isso, apesar de não achar completamente errado. Não vou entrar nesse ponto. Mas a gente está simplificando a arte. A gente está falando que a arte ela é utilitária. Ela serve para um propósito maior e não como arte. Ela só é útil enquanto eu consigo utilizar ela para evangelizar ou para passar uma mensagem. Isso é uma visão reduzida da arte. Ou a gente acaba caindo nessa outra vertente que, não, eu estou me expressando. E aí eu posso me expressar do jeito que eu quiser. E ninguém pode falar nada por isso porque é uma questão subjetiva, né? Mas eu acho que essas discussões, elas são muito complexas porque a gente assim, está tentando discutir coisa lá na frente sem discutir a base. Sem primeiro, olha só, vamos ver aqui o que a gente tem de... Por exemplo, você pega o livro do Schaeffer, A Arte e a Bíblia, que é um livro mais fundamental ali. Ele está trabalhando, olha, mostrando que a arte está presente na Bíblia. E que a gente tem isso no cristianismo. Eu acho que a gente não tem nem essa discussão na igreja. Então, muita gente já descarta a arte até por uma questão de assumir uma postura racionalista do mundo. A gente precisa entender as coisas. É muito mais importante que o cara entenda a mensagem do evangelho do que ele tenha algum tipo de contato artístico com a representação cristã. E o que o Makoto está defendendo aqui, por exemplo, já é uma coisa mais ampla. Olha aí, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa tanto de uma mensagem que fale ao intelecto, quanto de uma mensagem que fale aos sentimentos e ao coração e a outros aspectos do ser humano que não é só um ser racional. Não sei se está ficando claro ou mais confuso, né? Porque é um assunto que ele não é tão linear, assim, né? Não é para a gente discutir ele, acho que deixando tão sistemático, até porque a gente tem que discutir muita coisa anterior. Resolveu um pouquinho ou não? Piorou. Não, sim, super concordo. Precisamos resolver coisas na base. O ponto da audição pediu a fala. Fica à vontade. Boa noite de novo. Ponto da audição é o Chuamba, é porque Como é que é? sempre Chuan? Chuamba. A Chuamba. Eu não vou falar a pronúncia em alemão, porque senão vai ficar difícil aqui. Eu só fiquei com vontade de lembrar de novo uma coisa que aconteceu na pandemia. Não sei se vocês receberam também uma postagenzinha que dizia mais ou menos assim: se foi uma coisa que eu percebi na pandemia, foi que a gente não precisa dos artistas. Não sei se vocês chegaram a ver uma postagem mais ou menos assim. E uma coisa assim absurda, né? E em muitas comunidades, realmente é um horror. É muito certo isso que o Barnabé está colocando, Felipe. Existe alguma aversão à arte e a outras coisas, a ciência, por exemplo, a psicologia, sem que as pessoas saibam realmente separar aí o joio do trigo em tudo isso. Não é porque a psicologia tem, ou algumas vertentes, sei lá, freudianas e tal, tem pontos que evidentemente talvez vão se chocar com a cosmovisão cristã, que eu preciso desprezar o todo. Essa diferenciação do todo e das partes aí está fazendo uma falta tremenda hoje no mundo e, infelizmente, por isso que é tão importante esses grupos de reflexão, essa vida mediada pela leitura, pelo estudo, pela conversa, pelo diálogo, porque eu tive contato com um cidadão no Facebook que realmente estava dizendo, alegando, defendendo que o heliocentrismo é uma visão pagã do mundo e que Galileu Galilei era apenas um místico.
olha o tipo, quer dizer, assim como existe o tal negacionismo científico, eu acho que existem outros negacionismos aí, sabe? E, de certa forma, a arte também sofre, em algumas comunidades, digamos, esse preconceito. Só para pontuar e reafirmar o que o Felipe está trazendo. Muito obrigado. E eu vou comentar isso que você falou e já vou seguir para o capítulo 4, para a gente poder discutir um pouco mais depois. Mas eu estou pesquisando muito sobre imaginação, né, para a minha dissertação do mestrado, né? Eu estava até conversando com a Darly hoje. E é interessante, porque a imaginação sofre desse mal, né, que você falou. Ela tem um preconceito, né, contra a capacidade da imaginação. Ou ela é vista simplesmente em aspectos psicológicos, né, de algum tipo de capacidade mental de criação, que não tem muita utilidade, né? Alguns autores vão até, cara, isso aí é inútil. Se você não consegue usar isso para questões práticas ou teóricas, para construção de conhecimento, ferramentas, não serve para nada. Ou a gente acaba tendo também o mesmo problema que a gente tem com a arte, né? Algum tipo de endesamento da imaginação, como assim, a imaginação é o que permite que você tenha algum tipo de acesso ao divino, né? Muitos românticos vão nessa linha, né? E o que eu tenho percebido é que, se você tem uma visão equilibrada das coisas, você entende que o ser humano não é um ser que tem apenas uma capacidade cognitiva, apenas racionalidade. A imaginação é um tipo de... Tá falando com a Darly hoje sobre isso, né? Ela é um tipo de capacidade mental do homem que cria um conhecimento, mas não é um conhecimento científico, objetivo, exato. Mas ele te dá um conhecimento da realidade, te dá acesso a aspectos da realidade que você não tem através do conhecimento científico, por exemplo, ou da experiência ingênua, né, para usar os termos do Doeber, para quem conhece, né? O que os autores estão colocando assim, né, eu gosto muito do Lewis falando sobre isso, o Barfield, o próprio Servet fala um pouquinho nessa mesma linha, é de que, olha, você tem sim algum tipo de intuição da realidade que a imaginação te dá, que não é propositiva, racional, que você vai conseguir explicar. O próprio Charles Taylor vai numa linha parecida, né? Olha, a gente tem sim um tipo de imaginário social que não é uma coisa que você coloca em palavras, você consegue explicar para todo mundo, mas você vive aquilo, você apreende aquilo, você inclusive cria as suas teorias muito baseadas naquilo que a sua imaginação provê, ou seja, que você já absorveu da realidade. A imaginação, em alguns aspectos, ela é até anterior ao processo de racionalizar, né? Mas a gente acaba perdendo toda essa visão do ser humano, muito mais ampla, na minha opinião, muito mais bíblica, principalmente porque você pensa que a Bíblia é um livro muito mais artístico do que um livro científico, um livro onde você tem a forma como a Bíblia passa conhecimento é muito menos proposicional do que a gente quer, só que a gente perdeu toda essa visão do ser humano ampla para ter uma visão reduzida de como usando os termos do James Smith, né, um cérebro no palito, né? De simplesmente um ser que pensa. E aí tudo que a gente não consegue explicar, a gente acha que é supérfluo. E a gente quer jogar fora. Aí você me falando, eu lembrei dessa questão, né? A gente acaba ignorando só porque não faz parte do que a gente acha que é o correto. Não, isso aí é errado. O cara é um místico, o cara é alguma coisa, mas porque a gente não consegue explicar. Seguindo para o capítulo 4, a gente abre para a discussão mais para frente de novo. Ele agora vai falar sobre o Kintsugi. Como é que eu tinha falado? Kintsugi, isso. Acho que era isso, né? Kintsugi. Que é uma outra técnica japonesa, essa bem interessante. Essa acho que dá até para mostrar depois aqui. Mas basicamente, eles pegam vasos antigos e quebrados, de louça, né, de cerâmica, e eles fazem uma restauração disso com uma laca japonesa banhada a ouro, né? E ele vai fazer uma analogia muito interessante sobre isso, que é parecido com a forma como Deus trata nossas feridas, né? Nós não somos refeitos, até porque nós não éramos perfeitos antes da conversão, né? Mas Deus pega essas nossas feridas e ele preenche aquilo ali de uma forma que nós somos tornados novas criaturas. Nós somos tornados em algo melhor, né? E eu lembrei muito de um livro do Smith que vai sair, se não me engano, semana que vem, mas eu tive acesso a ele, me mandaram, a editora, porque eu tinha feito uma compra em pré-venda, que chama How to Inhabit Time, né? Como habitar o tempo. Se não me engano, ele sai semana que vem ou na outra, está perto de sair. E uma das coisas que ele trabalha é justamente essa questão da temporalidade do ser humano. Ele fala como que Deus ele usa
nossa história, a nosso participar no tempo, e ele não anula isso, né? A conversão não é um reset, né? Você não tem uma vida e você se converte e a partir de agora você é uma pessoa sem nenhum problema. Mas ao mesmo tempo, Deus ele pega todos esses problemas, que é muito próximo do que o Makoto está falando aqui, todas as fissuras, todas as suas rachaduras, todos os seus cacos, e ele junta isso num todo. E o Smith fala uma coisa bem interessante, que quando você olha para trás, depois da sua conversão, você começa a perceber que várias daquelas rachaduras, daqueles cacos, estavam ali por um propósito. Não é por acaso. Deus já estava guiando a história, ele sempre está guiando a história. Né? As coisas não acontecem do nada. Assim. E eu lendo esse capítulo, eu estava relendo ele hoje, do Makoto, me lembrou muito o livro do Smith, essa ideia. Ele trabalha outras questões também, bem interessante. É um livro que vale a pena ler. Eu imagino que ele deve sair em português rápido, acho que alguém já deve ter pego os direitos. Vale muito a pena. Mas voltando ao Kintsugi, ele usa esse termo, né, que é Kin significa ouro, o Tsugi aqui ele fala que a tradução seria reconectar, que é justamente essa ideia de você reconectar aquela louça quebrada com ouro, né? Você eleva o valor da obra, daquele vaso. Ele chega até mais na frente, quando ele tem um contato com o mestre da técnica, ele fala que ele chega numa dimensão, que ele chama de sexta dimensão, né, em que ele restaura a obra só para poder contemplar aquela obra, né? E chega para comprar vasos que ele fala de 10 mil anos atrás, que ninguém mais quer, porque eles estão quebrados, não tem quase valor nenhum. Ele restaura aquilo para poder contemplar. E ele faz essa analogia como que às vezes Deus ele nos restaura para nos ver mesmo como uma nova criatura, né? E eu fiquei pensando também uma coisa bem interessante sobre isso, voltando na questão da beleza que ele trouxe no capítulo anterior, que é o que a gente estava falando, né? Se a gente tem uma visão muito racionalista, muito pragmática, muito técnica da vida, a gente não consegue apreciar essas coisas. A gente não consegue ver um vaso restaurado e falar, cara, isso aqui tá sim me beneficiando, mesmo que não esteja me beneficiando da forma como as pessoas acham que eu tenho que ser beneficiado. Isso aqui é sim bom, isso aqui é sim belo. E às vezes a gente tem dificuldade de lidar com esse tipo de coisa. Raul levantou a mão? Fica à vontade. Sou eu, Rosana. Rosana. Eu estou no perfil do Raul. Essa ideia de restaurar em si, ainda mais cerâmica, né? É muito difícil. E na nossa cultura, onde é tudo tão fluido, é muito mais difícil de pensar ainda. Né? Para que eu, sei lá, vou trazer exemplos do dia a dia. Para que eu vou, consertar uma calça se eu posso comprar outra? Para que eu preciso colocar uma outra sola se eu simplesmente posso jogar fora e comprar outro sapato? Mas dentro dessa ideia, né, do Kintsugi, que ela é mais admirável, porque naquela época, né, quando ela surgiu, vaso já não tinha tanto valor, quebrado, né? Quebrado não tem valor. Imagina, aí, só que é extremamente lindo. Eu estava dando uma olhada em obras que foram consertadas. Não é consertada, né? Ela transcende, né? Ela é transcendida. Nossa, fica lindo. Fica muito bonito. Mas é isso que eu queria falar. Obrigada. Mas fica realmente muito bonito. E isso que você falou é muito interessante. A gente acaba tendo uma coisa que tem um autor que eu gosto muito, que é o Bob Goldward, não sei como é que fala o nome dele, holandês. Tem um livro chamado Capitalismo e Progresso. Uma das coisas que ele fala é que a gente tem uma visão, né, de progresso que a gente acaba que seria até de certa forma adequada dentro do contexto da economia, por exemplo, mas a gente acaba transferindo essa visão para outras áreas da vida. Né? E eu acho que o que acontece muito da nossa vida é isso. A gente pega, por exemplo, uma questão técnica. Já tem algumas coisas técnicas que quebrou, você compra outro. Às vezes é mais barato você comprar outro do que você consertar. Mas isso não vale para tudo na vida. E a gente quer pegar isso e aplicar para tudo, né? Inclusive para pessoas. Né? Você fala assim, é muito mais fácil você substituir uma pessoa que está te dando trabalho do que você tentar consertar aquele relacionamento. Você tentar fazer algum tipo de reparo ali, e não necessariamente consertar a pessoa, mas consertar a forma como você lida com ela e a forma como, às vezes, confrontar o pecado mesmo. Assim. Só um parêntese aí. E aí, continuando no capítulo 4, ele fala uma coisa bem forte, assim, né, bem interessante, mas que
que faz sentido, que ele fala que toda obra de arte ela tem que ser quebrada, né? E ele fala nesse sentido de que para que as coisas novas surjam, você tem sim esse processo de ruptura, né? Você tem sim a tinta ali, de alguma forma você tem que quebrar materiais para criar aquilo, ou de cera, ou seja o que for, você vai fazer uma escultura, você tem que quebrar aquele material para que aquilo, a obra de arte apareça, né? Você sempre tem algum tipo de processo de quebra, né? E ele vai fazer essa aplicação para a gente também, né? Nós também somos quebrados, né? E às vezes a gente precisa sim ser quebrado para que a gente possa ser restaurado, né? A Bíblia trabalha muito essa questão, né? De você não tem heróis bíblicos que são um ascendente, assim, né? Eles começaram no estágio 0 e só subiram, assim. Geralmente eles têm altos e baixos, assim, tem fissuras, eles são de carne e osso. São personagens problemáticos como todos nós somos, né? E o que ele está levantando aqui, que o Smith trabalha muito bem no livro dele, olha, isso não é um problema. Essa história toda, esse processo todo, todas essas quebras são parte do processo de Deus na sua restauração. E Deus está usando isso. E o que o Makoto levanta aqui, olha só, isso aqui está te deixando muito mais bonito. Porque esse preenchimento de ouro feito pela obra de Deus mesmo, né, está elevando o valor e não reduzindo, né? Então, às vezes a gente olha para um vaso quebrado e a gente fala, isso não vale nada. Não, Deus está falando, olha, eu posso fazer isso aqui valer muito mais. E o Makoto está nos colocando nessa mesma posição como criadores de arte. Isso é interessante. E não só ele levanta essa questão, né, ele está trabalhando na arte, mas ele levanta até outros aspectos da cultura, né, que ele vai falar de conserto de relações entre povos, por exemplo, da gente pegar coisas quebradas e aplicar essa técnica de, olha, a gente tem sim o ouro, né, a gente tem o evangelho, a gente tem Deus, a gente tem o Espírito Santo. Por que a gente não aplica isso nas rupturas da nossa realidade, para a gente tentar restaurar em vez de substituir? Eu acho uma analogia muito, muito feliz dele, essa da Kintsugi. E aí ele fala algumas coisas interessantes. O concerto é uma oportunidade de transcender o objeto, né? Um outro ponto que ele levanta que eu acho bem relevante para trazer para a discussão é que ele vai falar que os artistas eles são espreitadores de fronteira, né? Ele usa essa expressão também no Culture Care, né? Ele fala que os artistas eles estão sempre ali andando nas bordas, né? Nas fronteiras mesmo da cultura, né? E isso tem as suas vantagens, porque nós, por um lado, temos acesso a linguagens diferentes, nós conseguimos nos conectar com públicos diferentes, mas, ao mesmo tempo, a gente tem as pessoas têm uma visão dos artistas como o outsider, né? Porque você sempre está ali no limite, né? Eu tinha um professor no mestrado, o Dr. Davi Charles Gomes, que ele falava algo interessante sobre esse respeito, que é justamente isso, assim, o artista ele vai estar sempre no limite. Ele vai estar sempre com o pezinho ali quase fora da ortodoxia. Mas por quê? Porque ele está lidando com coisas que as pessoas normais não estão. Então ele está, sim, nos dois lados. E isso, na verdade, não é um problema. Isso pode ser, sim, uma possibilidade nova, né? E é justamente aqui que você encontra, ele vai usar algumas expressões interessantes, por exemplo, como transcender as normas tribais, né? Ou seja, a gente consegue entender a linguagem de vários setores diferentes. E aí a gente pode parar para pensar em questões históricas, né, como em vários momentos a arte é que conseguiu trazer conexão na sociedade, por exemplo, de unificar algum tipo de cultura que estava muito dispersa, né? Às vezes para o mal. A gente pode pensar, por exemplo, no nazismo, que infelizmente a propaganda funcionou para criar uma unificação, mas foi para algo ruim, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem, sim, a arte sendo utilizada de forma boa. Vai lá, Kelly. E isso é muito interessante, né? Porque a gente começa a ver que a arte ela tem um papel a desempenhar que, às vezes, é muito maior do que a gente pensa, né? O Lewis, por exemplo, ele vai usar uma expressão que eu acho muito legal, que inclusive eu quero usar eu estou pensando em usar no título da minha dissertação, né, que é do batismo da imaginação, né, que é justamente para ele, olha, a arte ela tem um papel de passar algum tipo de mensagem do evangelho que não é consciente, racional, né, mas ele reconhece na biografia dele, na autobiografia dele, de que ele teve um processo de batizado da imaginação anterior ao processo de conversão racional dele. E eu acho que a gente esquece um pouco disso, que nós como artistas e como fronteiriços ali, a gente consegue ter acesso a um tipo de linguagem que as pessoas às vezes não vão saber explicar, uma porta de entrada. Muito obrigado, Dani, isso mesmo.
que vai ter uma porta de entrada que as pessoas às vezes não vão saber explicar como é que aquilo teve um impacto na vida delas, mas que vai ter um impacto na vida delas. E a mensagem do evangelho vai estar sendo passada. E às vezes nem é de uma forma explícita, né? Porque às vezes a gente fala assim, vai passar a mensagem do evangelho, a gente pensa numa alegoria, né? O mais comum. Mas não, a mensagem do evangelho está sendo passada pela arte cristã, mesmo que ela não seja explicitamente uma alegoria do cristianismo. Assim. Isso eu acho bem interessante dele colocar também. E aí, já caminhando um pouquinho para o final do capítulo, para a gente abrir para a discussão, ele vai trabalhar essa questão do kainos, né, que ele chama, que ele traduz como nova novidade, né, que ele está fazendo uma diferenciação aqui entre simplesmente a substituição, como a gente colocou aqui, né, mas que essa nova novidade seria algum tipo de nova criação mesmo. Nós estamos feitos novos a partir dali, mas mantendo grande parte da nossa velha natureza, assim, no sentido bom, né? Que é muito do que o Smith vai colocar, né? Ou seja, nossa história, ela se perpetua. A gente não teve um reset histórico. A partir dali você é um novo homem do zero. Não, a sua história, ela continua e ela faz parte de você. E isso não é ruim, isso é bom. O Smith vai colocar muito essa questão de você aprender a abraçar a sua historicidade, né? E aí ele até conta uma história interessante dele, de que quando ele era mais jovem, o pai dele abandonou ele com a família, né? O irmão e a mãe. E ele falou que durante muito tempo ele interpretava isso de uma forma muito ruim, né? E assim, ele internalizava isso de uma forma muito ruim e isso dificultava, por exemplo, o relacionamento dele até com Deus e com outras pessoas. Assim. E em algum momento ele entendeu que, na verdade, essa narrativa fazia parte da história dele, mas ele podia olhar para trás de uma forma diferente, porque Deus tinha vindo substituir a ausência do pai dele, que ele tinha perdido lá atrás, né? Perdido assim, no sentido de ter sido abandonado. Assim. E Deus, ou seja, todo aquele processo histórico dele, na verdade, tinha levado ele aonde ele estava hoje. Assim. Foi a forma como Deus guiou a vida dele para ser ele mesmo. Que é uma coisa que o Makoto também fala, né? Que esses preenchimentos das rupturas, o kintsugi, ele não gera obras iguais. Toda obra vai ser diferente. E o que o Smith está colocando é muito próximo disso. Ó, todos nós temos histórias diferentes. As nossas rupturas são diferentes. Os meus cacos são diferentes. Inclusive, os meus benefícios são diferentes. Você não tem uma linha de produção onde você tem todos os seres humanos são iguais e vai todo mundo alcançar as mesmas coisas dentro das mesmas condições. Isso não existe. Esse tipo de meritocracia não existe. Nós somos, sim, todos seres históricos com contextos completamente diferentes, com fissuras completamente diferentes, com problemas diferentes e com benefícios e dons e talentos diferentes. E Deus, ele vai nos restaurar e ele vai tornar isso um vaso único, que é belo da sua maneira. Então todo mundo vai ter uma diferença ali. Isso é muito legal de você parar para pensar, porque Deus não está criando uma linha de produção valeu, Braulio, de homens todos iguais. No final das contas vai ficar todo mundo... e eu acho que algumas linhas do calvinismo, infelizmente, têm uma visão assim, né? De que todo mundo tem que ser exatamente igual. Assim, você entra na igreja e vira uma linha de produção onde todo mundo sai exatamente igual. E não é isso que a Bíblia está propondo, não é isso que o Makoto nem o Smith estão propondo. É assim, a gente é igual, sim, enquanto filhos de Deus e regenerados e dependentes do Espírito Santo. Mas cada um é diferente por conta do contexto histórico e por conta da forma como Deus tratou aqueles problemas e como você vai utilizar os seus dons e talentos e a sua própria história para abençoar outras pessoas na igreja. Então isso é interessante, porque Deus não está criando um povo geneticamente idêntico, né? Está criando uma comunidade de pessoas salvas, mas completamente diferentes. A diversidade, ela é muito importante nesse contexto. Por último, os dois últimos itens que eu queria tocar aqui, uma é que ele vai levantar a questão do valor do encanamento, como a gente já falou, a questão daquela teologia do encanamento, ele vai falar, a gente não pode minimizar a redenção, a gente não faz isso em hipótese alguma, até porque ela é o fundamento de onde a gente consegue aprender a criar, né? Mas a teologia, ela vai além, né? A teologia do criar, ela nos leva além do contexto de conserto, como a gente falou no capítulo anterior, né? Ele vai falar que Cristo ele veio para trazer justamente essa nova existência, esse kainos, né? Essa nova criação. A partir dali, a gente está
A gente tem o privilégio de fazer isso junto com ele. E aí uma coisa que ele vai citar, que eu já tinha comentado antes, é que esse consertar é o que leva ao criar, né? O fato de nós sermos regenerados é que nos permite criar de forma adequada. Né? Isso é bem relevante. E aí, por último, ele vai falar do right, dos 3 caminhos, né, para evocar a nova criação, que é a misericórdia, a justiça, a beleza e o evangelismo. E eu gostei muito dessa citação que ele faz. Não é citação, né, ele só comenta sobre o right, porque parece muito com um outro autor que eu li recentemente, que é o Justin Ariel Bailey, que ele vai falar justamente isso, assim, ele vai falar de apologética, na verdade, chama Reimagining Apologetics, o livro dele, né, Reimaginando a Apologética. E uma das coisas que ele vai mostrar é justamente que nós temos formas diferentes de lidar, né, com o evangelho, e são muito próximas do que ele está falando aqui, que é a caridade mesmo, a beleza e o evangelismo, que seria algo mais proposicional, né? E ele está propondo justamente, ó, a gente tem que fazer uma apologética, passar o evangelho de uma forma ampla. E a arte entra como essa parte do evangelho que consegue acessar, desvelar, né, vamos usar esse termo, a beleza na realidade, mostrar o evangelho de uma forma que não é igual à pregação, mas ela não é menos e nem mais. Esse é o ponto, assim. E talvez aqui a gente possa até abrir uma discussão, porque tem gente que vai considerar a pregação como algum tipo de superioridade, mas na minha opinião, a palavra de Deus ela se expressa de formas diferentes. Você não precisa dar nenhum tipo de superioridade para a pregação falada do que você precisaria dar para outros tipos de revelação. Mas a gente pode até discutir isso, até porque é uma questão mais polêmica mesmo. E o capítulo 4, acho que se encerra aqui mesmo. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Acho que não. Então, se alguém quiser comentar, questionar, criticar, fique à vontade agora. Espero que não tenha falado rápido demais. Vai lá. Tem que levantar a mão? Chuamba. Chuamba, isso. Não, rapidamente. Assim, em nome de todo o grupo, queria agradecer demais essa dobradinha, a Darly e o Felipe Barnabé, em relação a esse texto do Makoto. Está sendo bastante. Eu não tive a oportunidade de estar no último encontro, mas está sendo muito bacana o que vocês estão trazendo. Parabenizo e como é bom poder ouvir alguém que também faz correlações, né? Pega a questão da arte e liga com outras reflexões, outros pensamentos, outros autores. Isso é muito, muito importante e uma lição, né? Para nós artistas, alguém que está dizendo que não é artista, mas está estudando essa relação entre a arte e fé. Então nós artistas, né, ou músicos, enfim, precisamos nos apropriar, se espelhar nesse exemplo, né? Quando sair a dissertação, por favor, nos notifique aí para a gente poder ler esse trabalho maravilhoso. Eu queria confessar para vocês que quando eu vi a capa do livro, eu imaginei um Arte Mais Fé. Cara, eu imaginei um livro de 800 páginas, um tratado, um tratado teológico com ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1, ponto 1, e na verdade o livro, o próprio livro é uma obra de arte assim, e ele pois é, uma teologia do criar, eu me lembrei aqui, a teologia do Antigo Testamento, a teologia, e na verdade ele faz isso, mas ele está o tempo todo propondo essas analogias, né? Depois ele fala de conservar o solo, depois ele fala do kintsugi, ele está, na verdade, isso me lembrou muito essa visão que a gente, eu não conheço, né? Japão, China e etc. Aquele, digamos, aquela parte do mundo, mas do pouco que a gente sabe daquela cultura, eu acho que ele traz um olhar contemplativo que desafia o nosso olhar aqui ocidentalizado. Não que lá o capitalismo, o consumismo, o utilitarismo não esteja, digamos, também vigorando, né? Mas eu acho que existe ainda sobrevive uma ótica que nos tem muito a ensinar, eu acho.
Eu só queria fazer umas observações. Quando ele contrapõe essa questão, quando ele critica essa visão utilitarista, sempre é importante lembrar que na história de todas as artes, elas sempre vão ter alguma função. Toda e qualquer arte nunca deixa de ter uma função. Ela nasce ligada à magia. Você tem música para casamento, você tem tela para isso, e o próprio embelezar, o próprio expressar também é uma função humana nesse sentido. Eu creio que sempre é importante lembrar que para a gente não demonizar a função da arte. O que eu acho que ele nos aponta é não colocar isso como foco e não nos escravizarmos a isso, né? E aí a gente, no meu caso da música, a gente vê muito claramente assim uma enxurrada de cópias, a música dita agora sertaneja, o sertanejo universitário, o que quer que seja isso, é a cópia da cópia da cópia da cópia. Tem muita coisa assim que realmente é muito complicado de lidar. Uma coisa que sempre me intriga demais, né, e já deixo até como uma colocação, porque a gente vê que ele está tentando o tempo todo unificar isso tudo, inclusive me pareceu o tempo todo, assim, depois o Felipe, que já tem mais leituras e conhece melhor o autor, pode talvez esclarecer um pouco mais. Ele tem uma visão integradora e mostrando, quando ele fala arte mais fé, até no Brasil, colocando mais ficou muito apropriado, quer dizer, unificando essas coisas. A gente quase não consegue no texto dele diferenciar onde ele está fazendo teologia e onde ele está, inclusive, fazendo arte com o próprio texto. As duas coisas estão tão embrincadas aí, de uma maneira muito poética, muito bonita. É impressionante, por exemplo, a gente lê os livros de história da arte que eu tenho aqui em casa, nenhum deles traz teatro e música. Por exemplo, não sei se vocês já repararam isso. Para você ler um livro de história do teatro, você tem que comprar um livro de história do teatro. Mas quando um livro trabalha a história das artes, são as artes visuais, né? Existe aí o Felipe colocou que as pessoas não têm bem clara essa visão do que é arte. Já começa por isso, por exemplo. Existe uma coisa mais profunda aí que eu já vinha desde os tempos da licenciatura em educação artística, notando nesses títulos de livros, né? É interessante como a gente fala da sétima arte, mas quando a gente vai escrever livro, a gente ainda faz essa dicotomia entre as próprias artes. E, enfim, do que eu tinha anotado aqui seria isso. Quem sabe se o Felipe pudesse comentar um pouco como é que ele percebe essa questão toda, da forma como ele integra a arte e fé, essa visão do todo. Eu acho que você colocou bem, ele realmente não tenta fazer algo sistemático, né? Tanto é que, assim, em alguns capítulos, não sei se vocês perceberam, mas ele começa tocando num assunto, ele termina com o outro, e se você não estiver muito atento, você acha que ele está meio que colocando ideias soltas, assim, mas é porque ele está tentando, de certa forma, ele está jogando algumas ideias que estão conectadas dentro de um arcabouço ali de arte e fé, né? Ele está trazendo essa questão da teologia do criar e meio que colocando assim, ó, tem tudo isso daqui que a gente pode colocar dentro dessa questão da teologia do criar. Mas como ele não está fazendo algo sistemático, ele tenta meio que conectar isso de uma forma mais artística mesmo, assim, né? Então ele levanta uma alegoria, daqui a pouco ele conecta essa com a outra alegoria que ele já está tratando de outro assunto, mas aí no meio do texto ele começa a voltar aos poucos, assim, olha só, beleza está aqui, o encanamento está aqui, Kintsugi está aqui, ele não se preocupa tanto, e isso pode, assim, eu não acho tanto um problema, mas talvez para quem está acostumado com textos mais expositivos sinta um pouco de dificuldade, né? De ele não estar preocupado tanto em pontuar elementos, né? Ele está falando, gente, eu estou trabalhando aqui, olha, Deus falou todas essas coisas aqui, as conexões são que Deus nos regenerou para criar, que é o ponto principal dele, né? Mas como é que, assim, eu não vou fazer uma sistematização de como é que o ponto A se liga no ponto B, no ponto C e chega na conclusão. Ele vai pontuando várias coisas e a gente às vezes tem que fazer as conexões meio que na nossa cabeça mesmo, assim, né? Nem sempre fica
tão claro o que ele está querendo, como é que ele está conectando uma coisa a outra. Mas eu acho que ele faz bem, assim, nesse trabalho meio artístico mesmo, assim, de, olha, eu não estou criando uma obra sistemática de estética. Eu estou, sim, levantando pontos a serem debatidos. Eu penso mais nele como uma obra até inicial nesse aspecto. Né? Daqui dá para a gente construir muita coisa. Mas talvez, né, se alguém fosse analisar, assim, um filósofo da estética, por exemplo, fosse fazer uma análise da obra, poderia parecer que tem algumas coisas soltas porque ele não faz conexões tão diretas, né? Então dá para você ver o livro, que inclusive até levanta aquela discussão que a gente estava tendo, né? De se a gente tenta ter uma visão muito técnica da obra, talvez a gente sinta falta de algumas coisas. Mas se a gente tiver uma visão mais ampla da obra, a gente consegue entender, cara, realmente, esses assuntos que ele está tocando estão debaixo do mesmo leque. E a gente consegue fazer as conexões, mesmo que elas não estejam explícitas no texto, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. E eu acho que... desculpa, a Rosana está indo falar primeiro, Rô? Pode falar, por favor. Não, você levantou a mão, você começou a falar primeiro. Então tá. Obrigada. Eu acho também que uma coisa, né, como você acabou de falar, assim, que a gente precisa levar em consideração, olhar o todo da obra vai nos ajudar melhor e a se relacionar com ela melhor. E, de certa forma, também, eu acho que os pontos que ele tem trazido, mesmo que num livro tão curto, né, é muito rápido, às vezes eu não sei vocês, mas às vezes eu fico querendo mais, assim, eu falo, uai, acabou essa parte? Fico esperando que ele fosse ampliar mais o tema, etc. Mas, apesar disso, dessa nosso desejo, o Makoto vem de encontro de uma nova fase, não só para a igreja, né? Mas é um novo tempo que a gente está vendo, que é essa resposta ao racionalismo exagerado que nós tivemos, né? Nós tivemos, assim, nas últimas décadas, muito acirradas em cima da ciência. E a arte, ela foi esquecida, assim, brutalmente em muitos momentos. E não esquecida no sentido de abandonaram-se instituições, museus, isso aí sempre tem. Mas no nosso cotidiano, na apreciação, no valor que ela traz, em outras camadas, ela foi deixada de lado, e em especial para nós na igreja. A gente sabe, né? A gente está no ápice de resolver muitos problemas entre arte e igreja, não só entre arte e fé. Então, eu acho que chega em um momento de efervescência desse assunto que está começando, assim. Eu estava até comentando que eu fico receosa do pêndulo cair na outra ponta, porque se a gente estava muito racional, da gente começar a ficar... a achar que a arte agora está salvando tudo também, e que não é, né? A gente sabe que essa não é a solução, mas que ao mesmo tempo a gente pode aproveitar para ponderar e convidar mais pessoas e partilhar mais sobre esse equilíbrio que a gente não teve historicamente e que a gente pode recomeçar, pensar a arte como valorizando a arte, como bons produtores de arte, e eu acho que esse momento vem a calhar, assim, de ter um artista cristão com uma produção não só acadêmica, mas teológica e processual também, né? Porque, antes de mais nada, ele não é só um crítico, ele é um artista que está pensando nessas coisas. Eu acho isso positivo. Sim, não concordo com muitas coisas que ele diz, tenho minhas ressalvas, mas eu acho que eu gosto muito de valorizar pessoas que trazem à tona temas que precisam, de fato, serem trabalhados. Não necessariamente pessoas que eu vou concordar ou que têm que estar em concordância com o que eu acredito, com o que eu acho, mas que trazem à tona esses temas, eu acho isso de muito valor. Darley, você falou uma coisa que eu acho bem, bem interessante, antes de passar a palavra para a Rosana, que é essa questão de você concordar ou não, né? Porque eu acho que um dos problemas, inclusive, que a gente tem na igreja brasileira, principalmente no meio reformado, que é onde eu estou, né? É esse, assim, a gente tende a rejeitar completamente autores em que a gente não concorda com, às vezes, um ponto ou outro. E aí, isso não é saudável também, né?
eu concordo com você, tipo assim, você leu uma coisa, tem algumas coisas aqui que eu acho, cara, beleza, assim, tá um exagerado para um lado, às vezes não dá para concordar não, e ok. Aí você fala, pô, beleza, tem muita coisa para discutir aqui em cima. Só que tem muita gente que lê isso aqui e fala, não concordo com isso, então descarta o autor. E aí você perde toda a discussão, porque você vai ficar dentro da sua bolha ali discutindo só quem você concorda 100%, que na verdade você não devia concordar 100% nem com você mesmo, né? Mas, enfim. Rosana? Eu ia falar, vou falar uma coisa, mas aí a Darli, ela falou uma coisa e eu lembrei. Lá no capítulo 3, o Makoto, ele fala sobre como, e isso me lembrou muito o Scruton, né? Que a beleza, ela é um caminho para o transcendente. Achei aquilo ali, eu já tinha ouvido isso no Scruton, e eu acho, a primeira vez que eu ouvi, eu falei, aquela que é blow mind, né? Nossa, é mesmo! Porque quando você vê algo muito bonito, ou eu lembro de uma situação que eu já conto também, cara, você fica assim, extasiado, esse é o termo, extasiado, você é uma, é, é uma, é uma sensação de transcendência, exatamente, né? Primeira vez que eu fui ao museu do Castelo Mourisco, ao museu não, perdão, a Biblioteca do Castelo Mourisco lá no Rio de Janeiro, a biblioteca tem umas coisas pendendo do teto que lembra estalactite. E a primeira vez que eu vi aquilo ali, eu fiquei extasiada. Eu fiquei assim, pasma. Eu falei, que coisa linda. E aí, Darli, eu ganhei uma viagem, né? Eu tenho sido, né, do movimento escoteiro, e eu ganhei uma viagem muito nova, e eu fui para a Suécia, fui parar na Suécia, para uma atividade, né? E eu nunca tinha visto uma igreja evangélica, lá é evangélica, né? Protestante, bonita. Eu falei, que igreja bonita é essa? Só pode ser católica. Olha a minha mentalidade na época, eu tinha 21 anos, né? E eu olhei assim, não, mas tem certeza? Eu perguntei à pessoa que estava me... Você tem certeza que você... Porque eu falei que era evangélica e tal. Ela falou, então vou te levar numa igreja evangélica. E eu fiquei assim, não pode ser, porque ela era muito bonita. Porque eu estava acostumando, a minha realidade na época era banco e parede. No máximo um cartazinho feito da classe das crianças, né? Então, assim, então, agora terminando e concordando com a Darli, não, com a Carol também, né? Como a gente perde quando a gente tira da igreja a beleza? Como a gente perde? Eu não estou falando que a gente tem que ser igual A ou B, mas a gente não procurou, a gente enquanto grupo, né? A gente não procurou um caminho nosso. Talvez quem nunca tenha perdido, se é que eu posso dizer assim, talvez foram os anglicanos. E um pouco os presbiterianos também, né? Mas mesmo assim ainda bem, eu estou em comparação com a minha realidade também, né? Que é parede e banco, no máximo um púlpito ali. Então, assim, a gente perde muito em não ter permanecido com a arte dentro da igreja e o que seja pior, ter evitado que ela entre, né? Falando da arte como um todo, né? É isso, obrigada. Não, isso é bem verdade mesmo. E isso muito por conta dessa visão racionalista mesmo que a Darli levantou, né? A igreja aqui no Brasil assumiu em muitos âmbitos assim uma visão de que o importante é que a mensagem seja compreendida. Isso é importante, sim, obviamente, mas a gente fez isso a custas de retirar da igreja tudo que poderia ser supérfluo ou que distraísse, né? E aí, por exemplo, eu cresci num contexto de igreja batista, que durante muito tempo não tinha música, aí depois a gente, né, jovem subversivo, eu me colocando entre eles, a gente conseguiu incorporar muita coisa, e a igreja até tendeu depois para um pentecostalismo, e assim, virou uma igreja batista meio comum dessas que, dependendo do pastor, ela oscila para um lado ou para o outro. E eu gostava bastante de lá. Hoje eu estou na presbiteriana. Mas nas duas eu vi o mesmo problema em épocas diferentes, assim, de chegar em algumas épocas de falar, não, olha só, o importante no culto é só a pregação. Então você tinha, a partir daí, uma redução na música, a música era feita de qualquer jeito, porque não era importante,
Então, você pode simplesmente chegar lá, botar uma partitura na frente, uma cifra, toca e canta 2 músicas e passa para a palavra. Você fala, mas você não pode fazer um negócio um pouco melhor, assim, elaborado, você pode ser, inclusive, ser a mesma música, mas a gente está fazendo para Deus, a gente não pode fazer isso. Eu disse, não precisa não, porque, então, assim, ainda tinha, você vê que não é uma coisa do tipo, a gente não gosta de arte, mas é uma visão, assim, a gente acha que está sendo piedoso de não ofuscar a pregação. Só que, para mim, na minha visão, isso é um empobrecimento, porque a partir do momento que você ignora isso, você está falando que, então a letra cristã na música não tem nenhum benefício para o culto, Deus não se agrada de uma música bem feita e bem tocada, de letras bem compostas, de boa poesia, isso não vai engrandecer o ambiente de culto em vez de empobrecer. Se você tiver... A música na igreja nunca foi algo importante, assim, de que você tirar, é melhor simplesmente colocar uma pessoa ali para ficar falando. Sim, eu não sei, eu acho que a gente, às vezes, na tentativa de ser piedoso demais, de ter uma visão de que, não, a gente está assim engrandecendo a pregação, que é bom, mas a gente não precisa empobrecer o resto. A gente não precisa ter ambientes, igual você falou, né? Parede e banco, e uma pessoa falando e acabou a pessoa de falar, acabou o culto. Acho que a gente pode tentar mesclar as duas coisas, e aí sim, obviamente, com equilíbrio, né? Como o Darly falou, para a gente não ir para descambar para o outro lado também e falar, não, tira a pregação e agora é só música e teatro. Então, assim, tem que achar um equilíbrio aí. Não sei se vocês conhecem o Calvin Serveld. Ele é um autor, está espelhado, não dá para ver do mesmo jeito, né? Mas é a Christian Critique of Art and Literature. Deu para ver, não está espelhado, não. Está espelhado, não? Não. É esse mesmo aqui. Esse livro é bom. O problema dos livros dele é porque é difícil de achar de preço bom. Esse aqui, por exemplo, eu tive que esperar alguns anos para ele aparecer uma promoção, aí eu comprei e já subiu de novo, assim. E eles geralmente têm poucas tiragens. Então é difícil de comprar e eu não sei por que ninguém nunca traduziu até hoje, porque ele já é um autor que está aí tem um tempinho, né? Mas uma das coisas que ele fala, por exemplo, eu não sei o quanto vocês conhecem o Herman Doiver, né, que é um filósofo holandês, bastante conhecido aqui no Brasil já. Ele é um dos estudantes do Doiver, né, ele é um dos que seguem a linha dele. E uma das coisas que o Doiver fala é, você tem aspectos na realidade, né? O estético, inclusive, é um aspecto, junto com o racional, junto com outros, junto com político, econômico. Você não existe só uma coisa na realidade. Na realidade, não é só racional. E o Serve vai falar, olha, assim, a gente tem sim um aspecto estético e a arte, ela é uma atividade religiosa como qualquer outra. Então, ela não é menos importante do que uma pregação ou do que um político, a atividade de um político ou a atividade de um biólogo, ou seja, o que for, né, qualquer outra atividade científica. Ela é uma arte, ela é uma atividade tão religiosa quanto qualquer outra, que faz parte de todo o espectro da realidade que Deus constituiu, né? E fora isso, ele vai falar, o aspecto estético, as coisas todas devem apresentar beleza, né? E isso é bem relevante, né? Então, assim, vamos falar, a gente às vezes tem uma visão muito reduzida da realidade, muito simples, né, do que de como as coisas funcionam, e a gente só precisa entender, a gente só precisa viver a vida e entender a salvação e o resto todo é supérfluo. E o que eles estão levantando aqui, não, olha só. Todos esses aspectos foi Deus que colocou na realidade, todos eles são importantes, inclusive o estético, inclusive a arte. Entendeu? Eu acho que isso, assim, você enriquece a discussão, né? Você fala, Deus não fez isso não é por acaso. Né? O Smith vai falar isso, a história não é contingente, assim, as coisas não existem, Deus não queria que tivesse arte, por acaso o homem criou. Não, existe arte que Deus quis. Assim, muda um pouco a forma como a gente vê. Posso Mais falar? Claro. Eu ia comentar que mesmo a pregação, ela tem uma forma estética, né? Assim, a gente vê cada pastor falando, ele tem um estilo, tem uma maneira de falar que impacta muito a compreensão da mensagem, né? Além do preparo todo que ele fez ali, daquele estudo. Por exemplo, o pastor da nossa igreja, ele é emotivo, assim, dependendo do teor da mensagem, você vê que ele está com o lencinho, assim,
porque realmente aquilo faz sentido para ele, né? E isso, com certeza, impacta, pelo menos a mim, impacta. Eu percebo que para as pessoas impacta. Então, a estética, ela existe o tempo todo. É que as pessoas não param para pensar. Mas, assim, a voz, a entonação da voz, né? Quando ele quer reforçar que aquilo é um absurdo, né, que a voz dele vai numa tensão assim lá em cima. Eu falo, gente, como é que ele vai aguentar? Essa voz não dá mais. Várias vezes eu tive vontade de falar assim, mas pastor, faz um exercíciozinho de brrr, né, de brrr, porque você vai ficar mais tranquilo. Mas de repente aquilo tem um teor comunicativo da tensão da coisa. Vamos entender? Isso aqui é sério, gente. Ouve, né? Quer dizer, então, para a gente, né, o Chuamba que trabalha com música, para quem trabalha com música, tudo é música, né? A voz da pessoa, como se ela está subindo, se ela está descendo, se ela conclui aqui e tal, agora calma, todo mundo, né? Ou se ela vai lá para cima e te deixa meio tensa, assim, nossa, entende, olha como você precisa ouvir o evangelho, né? Então, isso deveria ser considerado também, né? Assim, agora, por exemplo, com essa coisa da tecnologia, que agora os cultos, para quem congrega em igreja grande, eles projetam umas imagens no palco, né? Que às vezes são fluidas, assim, fica aquelas coisinhas fazendo assim lá atrás. Não sei na igreja de vocês como é que é, mas na nossa tem. E aquilo às vezes distrai minha atenção. Eu falo, gente, mas espera aí, eu estou prestando atenção na bolinha. Eu fiquei tentando observar o padrão, se tinha um padrão naquele negócio, e tem. Eu sou assim falei, também. gente, mas que doido, eu tenho que prestar atenção, né? Porque assim, essa coisa que você falou do louvor, né? Eu percebo assim, na nossa igreja, por exemplo, tem uma meia hora de louvor, né? Uma coisa assim, bem legal nesse sentido do tempo, né? E assim eu percebo que tem essa função também de vocês se conectando aos poucos. A primeira música você canta, tal, na segunda, na terceira você fala, nossa, agora eu entrei, agora eu estou aqui, agora eu estou mais conectada com o Senhor. Então, todo esse tempo, né, o quanto tempo o culto demora, isso já é uma estética, né? Não é só o espaço, não é só, é tudo, né? Aquele ambiente, assim. Enfim, que eu concordo com a Rossana, que, nossa, as igrejas podiam ser tão bonitas, os vitrais são maravilhosos, né? Eles levam aquela beleza, o melhor, né, que a gente poderia fazer para o Senhor. E também que eu sinto aqui no Brasil, não sei se eu estou invadindo outras áreas, não estou citando tanta bibliografia e tal, mas, assim, aqui no Brasil tem uma coisa das classes sociais muito triste, né? Muito triste. Então, as igrejas, elas são um retrato dessa realidade de classes sociais, né? Então, tem pessoas que não se sentem tão à vontade de ir em tal igreja, porque ali só tem, sei lá, só tem gente branca ou intelectual, ou sei lá o quê. E naquela outra, não, eles têm uma linguagem até de roupas e de cheiros e de linguagens corporais mais próximas. Por exemplo, eu vivi um tempinho no Canadá, né? Então, a realidade lá, claro, eles também têm isso, eles também têm as culturas, agregam-se muitas culturas diferentes ali, né? Mas não tinha tanta discrepância social, sabe, que tem aqui, que eu acho muito triste, né? Muito triste. Que as igrejas se separem dessa forma, né? E aí também vai incluir estéticas diferentes, gostos diferentes. Enfim, acho que eu fiz um saladão aqui, mas Não, de vez mas em deu quando. para entender. Darli. Eu agradeço, viu, Felipe? Muito boa a sua exposição. Eu que agradeço vocês me escutarem esse tempo todo. Eu falei para Darli, eu gosto de falar porque é a hora que a gente consegue conectar as ideias, assim, né? Se eu ficar só lendo, aí na hora não sai nada para escrever, assim. Falando, não, você é obrigado a organizar as coisas, né? Senão... Diga, Darli. Silvia, obrigada por partilhar isso. Sobre outros tipos de arte, né, dentro dessa estética, né, e aí falando especificamente do culto, da igreja, etc. Às vezes a gente cria algumas discussões que são cortinas de fumaça, né? Quando as pessoas falam, por exemplo, que não tem de jeito nenhum
arte na igreja, que a igreja não se relaciona com arte. E aí a gente pergunta que tipo de arte, o que você está falando? E aí volta para a pergunta que o Felipe trouxe para a gente hoje, para a gente dar uma olhada nessa base, o que é que a gente está definindo como arte, e que arte você gostaria que estivesse lá, e qual tipo, como que ela se apresentaria, porque é uma diversidade tão grande de produção artística que a gente tem para a gente dizer que a igreja não se relaciona ou se relaciona, que não dá para a gente ficar nessas cortinas de fumaça, de dizer não tem, não tem, não tem, como se fosse um jogo de preto e branco, né? Mas a gente ir mais profundo, assim, e de traçar esses diálogos. Eu estava pensando, enquanto o Felipe estava falando, que às vezes nosso desafio não é nem necessariamente dizer se tem ou se não tem, mas quando e se nós estamos fazendo esse kintsugi, se nós muitas vezes estamos nos dispondo para isso, né? Para fazer isso, que é conectar as peças e traçar esse diálogo entre o cristão que não está conseguindo ver que existe uma estética, ainda existe uma estética no culto, porque não tem como se esvaziar as coisas de beleza ou de feiura, não tem como esvaziar as coisas de estética. Eu não acredito que exista a possibilidade de esvaziar os lugares, as coisas de estética. Então, a gente precisa traçar esse diálogo e conectar esses lugares, às vezes, pessoas ao nosso redor. O contrário também acontece, da gente encontrar lugares e encontrar igrejas, instituições que possuem uma quantidade enorme de arte e que a gente vê uma boa estética, vê uma relação artística entre os membros, há uma comunhão que gera arte de alguma forma, seja música, teatro, visuais, fotografia, e às vezes os próprios membros não conseguem ver porque não estão observando que talvez o fato de não ser a arte que ele queria que fosse, né? E aí ele desconsidera todas as outras, e aí cai novamente no que o Felipe falou, a gente não precisa desconsiderar o outro, né? Em detrimento, a gente não precisa desconsidera um para valorizar o que a gente gostaria muito que tivesse. Então, às vezes, são cortinas de fumaça que nós temos e nós precisamos ser os tsugis aí para conectar e clarear um pouco esses pontos e essas definições, né? Acho que hoje eu vou sair daqui pensando como é que eu estou propondo as definições que eu acredito tanto, que é base, e que eu preciso muito dessa base para que eu construa as discussões e para quem eu proponho essas discussões, né? Isso para mim foi muito precioso. Obrigada, Felipe, obrigada demais. Nada, que bom que foi útil. Uma coisa que você falou e eu lembrei agora, você falou de conceituar as coisas, né? Definir as coisas. E uma coisa que a gente pode aprender com o Makoto é justamente que assim, é tão difícil às vezes conceituar as coisas que às vezes a gente precisa deixar elas um pouco mais livres, igual ele faz no livro, né? Principalmente porque quando você conceitua, a gente cai nesses problemas que a gente estava discutindo, né? A gente acaba sempre o conceito vai deixar de fora alguma coisa que a gente não conseguiu pensar. Então, eu acho importante a gente criar conceitos, mas sempre conceitos que consigam abarcar outras coisas quando for necessário, né? Ou seja, conceitos que vão estar sempre se modificando, né? O filósofo que eu falei lá, o Dover, por exemplo, ele fala uma coisa interessante sobre isso, que é justamente que, cara, toda teoria ela é uma redução da realidade, né? Ou seja, você tem o mundo real, você tem as coisas como elas são, e você tem uma abstração, né? Só que essa abstração nunca vai conseguir conter o todo. E aí eu só lembrei disso para a gente tomar esse cuidado, né? Eu acho muito importante, e a gente precisa de conceitos, a gente não consegue trabalhar sem, é impossível, mas a gente sempre tem que tomar cuidado para o conceito não limitar, para o conceito não virar um problema. Mais alguma coisa? Pessoal, os demais, Júlia, Estúdio Ana Carolina, Jéssica, Carolina, desejariam se juntar a nós visualmente e auditivamente? A gente dá um print na reunião. Isso, para isso também. Ficar registrado. Ana, Jéssica. Ana Carolina e Jéssica. Alô? Bom,
Vamos dar um print agora. Gente, vocês têm que me lembrar disso nas próximas reuniões, eu esqueço mesmo. Cadê o print screen? Achei. Vamos lá? Pronto. Nunca sei se eu estou olhando para a câmera ou se eu estou olhando para alguém, assim, aí sempre sai aquele print. Alguém gostaria de expor alguma coisa a mais? Eu estou super feliz, nossa. É bom que a gente, eu não sei vocês, eu fico remoendo aquilo ali um bom tempo, fico pensando, depois dependendo, assim. Faço uma anotação. Eu vivo mandando mensagem para dar liga, toda vez eu tô com um conceito novo de alguma coisa, porque eu vou lendo, aí muda, aí muda outra coisa. É normal, assim. Se eu pudesse... Claro. Sim, claro. Pode falar, Carol. Ouvindo vocês falar e pensando sobre a arte e uma teologia do criar, que é o que o Fujimura propõe, né? Eu acho que ele coloca muito bem que o aspecto da criação faz parte da criatura que o Criador fez, né? Então, em qualquer coisa que a gente está fazendo, seja no café, seja no preparo de um discurso, sempre tem o criar envolvido ali de alguma forma. O que eu penso só que talvez a gente, aí falo mais como igreja, às vezes, com relação à arte, cataloga a arte como algumas coisas e faz essas fragmentações, né, do que fica lá fora e o que fica lá dentro. E muitas vezes dentro da igreja não encara música ou outras coisas como se fosse arte, como se fosse criação também. Mas como questões, mas já está tão acostumado que aquilo faz parte do ambiente de culto, e parece que outras expressões também não têm espaço, assim como essas expressões de dentro não vão lá para fora. Então, às vezes, existe um pouco de uma fragmentação do ser humano que cria, e ele cria no ambiente ou no espaço onde ele estiver. E, nesse sentido, eu acho que um dos aspectos até educativos da arte se perdeu um pouquinho, porque muitas vezes a gente fica mais nas questões auditivas e não tanto visuais, e que são importantes para as crianças, por exemplo. Então, os vitrais, eles não só embelezavam as igrejas antigas, mas eles também tinham um aspecto de construção de um imaginário, né? Então, as crianças, quem não lia, aquilo falava muito forte e construía, então, o imaginário. Então, a gente não precisa também encher nossas igrejas de vitrais, né, e copiar o que foi o passado, mas pensar de que forma também outros aspectos artísticos podem fazer parte, né, do nosso congregar, do próprio ensino cristão, e como isso pode também contribuir para o imaginário, né, das crianças, dos adultos, dos jovens, de todos, de maneira geral. Então, eu até marquei uma frase dele na página 65, né, que foi mencionado antes, que sobre não fazer falsa dicotomia, né, dos artistas poderem ajudar a mediar as realidades divididas e trazer a totalidade da mensagem do Evangelho. Então, eu acho que outros aspectos da arte, e talvez aí ajudando a compreender que a arte está presente e o criar está presente em praticamente tudo que a gente faz, mas que quando esses outros aspectos se incorporam, às vezes eles ajudam até a lançar luz sobre o que é criativo e está ali dentro da congregação, e muitas vezes não é percebido como criativo. Muito bom. Estamos encerrados por hoje. Alguém gostaria de falar mais uma coisa? A gente já está... já estamos com 1h40 minutos. Então, vou encerrar a nossa reunião. Barnabé, obrigada. Nosso líder, Chuamba, obrigada. Estamos aí, estamos juntos, é nóis. Darli também, está na liderança, obrigada. E as demais colegas, muito obrigada pela presença, né? E estamos estudando. Ai, gente, vocês vão... Depois eu vou encerrar
E quem puder bater um papinho... Oi, gente, poderia falar alguma coisa? Oi, claro, Ana! Você tinha dado uma sumida? Pode falar. Voltei. Oi, gente, prazer. Meu nome é Ana Carolina. Então, é a primeira vez que eu estou na live sobre arte. Eu nunca participei de uma live de arte. E é a primeira vez que eu parei para pensar que nas simples coisas tem arte. Eu trabalho com unhas e eu achava que não, é só mais um trabalho e tal. E eu vejo o quanto Deus tem feito na minha vida e o quanto Deus tem feito em relação a mim, com as mulheres, em relação à arte. Porque eu achava que não tem como. Meu esposo sempre falava, é uma arte, é uma arte. E eu achava que não. E a live de hoje abriu minha mente em muitas coisas, porque às vezes é fazer um café, é uma forma de arte, limpar a casa é uma forma de arte, conversar com as pessoas é uma forma de arte. E eu queria só agradecer. Gostei muito da live e abriu minha mente muito em relação à arte. Obrigada, Ana. Gente, para quem não conhece, a Ana é esposa... Gente, eu dei um branco. Chuamba, help me. Aquele colega que teve conosco aqui na equipe. Qual é o nome do seu esposo, Ana? Anderson. Wanderson. Ela é esposa do Wanderson. E aí ele estava por aqui de tarefa, né? 2 faculdades, aí ele insistiu para que ela tivesse. Falei, não, manda sim. E quem não, eu vejo sempre os seus stories, cada unha mais linda que a outra. Não tem como você não sair extasiada. Todas as unhas lindas que ela faz. Júlia, você não quer dar um oi para nós, Júlia? Nossa nova e brilhante aquisição aqui. Oi para todo mundo. É muito bom. Olá, Júlia. Prazer. Fora da fotinha do Zap. Né? Gente, obrigado demais. É uma alegria participar desse grupo. Obrigado a Rossana, batalhadora incansável aí. Dê notícias de sua adoção. Para quem não sabe, a Rossana está aí num caminho maravilhoso e de árduo também de adoção, né? E a Darli, com suas reflexões e a sua mania de fazer bullying comigo, ela fica pegando o cabelo aqui, puxa até aqui. E daí para me vingar, eu aliso minha barba, já que ela não tem, né? Gente, Ana Carolina, sim, eu tô com uma ideia, porque eu tenho, só para uma coisa que me surgiu assim, viu, Ana? Tem um colega que também tem algum contato na BC2, que é o Gustavo Arnone, não sei exatamente como pronuncia o nome dele, talvez alguns conheçam. E ele, a esposa dele, tem o corpo coberto de tatuagens, são cristãos, assim, intelectuais, e uma hora, viu, Rosana, a gente podia marcar uma live essa aqui para falar sobre tatuagens, e como a gente pensa isso como cristãos, hoje até porque em alguns ambientes a própria tatuagem é extremamente ainda traçado um paralelo com a época em que realmente quem era tatuado era drogado, era viciado, e era tatuagem feita Isso a dá canivete. um debate. Enfim, e eu acho que a arte corporal, de certa forma, incluindo a questão de unhas e tal, eu sou fã, né? Eu não pinto, claro, mas eu sempre deixo minhas unhas aqui, porque eu sou violonista e tal, então eu acho que sim, existe um componente estético, artístico, as formas de arte são muito mais variadas, né? Os objetos utilitários na história foram trabalhados com arte, basta pensar nos vasos gregos, né, que eram trabalhados de forma maravilhosa. Então, Felipe, que bênção a gente poder ter essa reflexão teológica, a gente precisa muito disso. Deus abençoe esse teu trabalho, tua dissertação, teu doutorado. Esse tipo de trabalho é fundamental demais, assim, e sempre que puder, esteja com a gente, converse com a gente, dê suas sugestões, e a gente agradece demais, assim, porque realmente eu vejo por mim,
eu deixei para muito tarde na minha vida algumas reflexões sobre arte e fé, sabe? E isso tem sido uma bênção na minha vida, porque a gente se envolve com técnica, com regência, com canto, com violão, com harmonia, com teoria. E essas pontes e essa visão reformada também, que eu acho que beneficiam e são propícias a isso, para mim são uma alegria estar conhecendo isso, e pessoas como vocês são fundamentais. Por favor, apareça sempre que possível, e vamos aguardar os próximos capítulos do livro, né? Gente, um abraço aí. Obrigada, muito obrigada. E até o mês que vem. Fora o grupo, né? Obrigado, Até. gente. Boa noite. Até mais. Boa noite.